Olá, sejam bem-vindos para mais um caso clínico. Bem-vindos ao Clube de Estudo de Casos. Aqui é aprendizado baseado em evidência, aprendizado baseado em problema, em caso, uma metodologia de ensino mais ativo da prática à teoria. Vamos lá? Então, esse caso de hoje que eu selecionei para vocês foi um dos casos mais difíceis que eu já atendi, tá? Então, um caso extremamente complicado de hipoglicemia de uma paciente de pós-operatório de bariátrica. Então, ela fazia hipoglicemias muito baixas, hipoglicemia de 8, de 11, de 14. E, enfim, é uma paciente com muitas questões. Eu vou apresentar um pouquinho para vocês para a gente discutir esse caso. Vamos lá, vocês vão gostar do caso. Mas foi um grande desafio. Tá? Foi até uma nutricionista que me pediu para atender essa paciente, uma nutricionista, enfim, de confiança, que eu tenho uma relação legal com ela me explicou um pouco do caso. Então, uma menina, né, de 38 anos, médica, cardiologista, ela inicia acompanhamento nutricional por hipoglicemia de repetição. Hipoglicemia de 20, de 30, para quem não lembra, a glicemia ela tem que estar entre 70 e 100, né? E interessante que ela tinha essas hipoglicemias sem sintomas, tá? Então, ela media e ficava muito assustada, mas ela não desmaiava, ela não entrava em coma, nada disso. E também, ela fazia alguns dumpings, né? Então, quando ela comia alguma coisa com mais gordura, com muito açúcar, ela fazia dumping, até por conta da bariátrica dela. Então, a história dela de doença, a história de vida, é que antes da bariátrica, essa paciente tinha ovário policístico, hipertensão, diabetes, hipotiroidismo, neuropatia periférica, refluxo gastroesofágico e muita azia. E ela chega no consultório com essa suspeita de insulinoma, onde o diagnóstico ele precisa ser feito com biópsia hepática, e ela, como médica, estava se recusando a fazer, não queria fazer esse diagnóstico invasivo. Bem, é uma paciente que não faz exercício físico devido às hipoglicemias, com risco de fazer mais hipoglicemia, tem uma qualidade de sono muito ruim, né? Tem uma relação familiar também super conturbada, é uma paciente nitidamente carente. Na primeira consulta dela, viu a família inteira, tinha tio, tinha mãe, tinha avó, todo mundo entrou na consulta e ela estava numa situação, ela não estava muito à vontade, né? Então, tudo que eu sugeria, ela retrucava. Uma paciente bem complicada. Zero de variedade alimentar, zero de ingestão de fibras, altíssima ingestão de doces. Então, deixa eu te contar. O seguinte, é uma paciente, por ela ter muitas hipoglicemias, ela corrigia muito dessas hipoglicemias com alimentos hiperglicídicos, tá? E alimentos ricos em açúcar. Então, o café da manhã era leite, polenguinho, almoçava arroz, feijão, carne, ou massa com molho de queijo, sempre isso. Arroz, feijão, massa. Arroz, feijão e carne ou massa com molho de queijo. E beliscava o dia todo, ou nuts da Gital, né, da Gital, por conta das hipoglicemias. Comia também Coca-Cola, paçoca e M&M. Então eram tipo 20 paçoquitas, não sei quantos, um pote gigante de M&M. E ela tinha muito hábito também de beliscar esses alimentos enquanto ela estava trabalhando. Então, ela monta aula, enfim, ela faz mestrado, então ela tem uma atividade de estudo intensa, então ela acabava beliscando muito no computador. Tá? E sempre dava, então, nos finais de semana, ela dá plantão, então a comida é bem desregrada. Então, normalmente, ela leva um pacote de biscoito para comer esse biscoito ao longo do plantão. Tipo, Oreo, enfim, bônus, biscoitos. Comportamento é uma paciente com um padrão alimentar bem beliscador, não planeja alimentação, então de lanches super pobres, né? Então, algumas queixas gerais: paciente com dores articulares, depressão, ansiedade, insônia, dores de cabeça e mudanças de humor. Então, mais uma vez, ela chega no consultório com a questão só da hipoglicemia. Como eu faço o questionário, aquele questionário comprido, vocês já conhecem lá na fichinha da anamnese clínica, essas outras questões, elas aparecem, tá? Essas queixas a gente não toca, eu não toquei nesse assunto nessa primeira consulta. Tá? Então, ela já vem em uso de Adera, que é a vitamina D3, citoneurin, que é B12, injetável, noripurum, né, ferro injetável, e usa pílula anticoncepcional e Lexotan esporádico para dormir. Tem um peso de 59 quilos, não me fixei em avaliação antropométrica, mas vocês estão vendo uma paciente eutrófica, segundo a MC,
tem baixa reserva de massa muscular, nitidamente, pelo exame físico, né? Mas também não me preocupei em melhorar a composição corporal dela nessa primeira consulta, tá? E nem fazer grandes medidas, né? Então, o paciente pós-operatório bariátrico que vem mantendo o peso com esse padrão alimentar beliscador e com essa alimentação bem rica em açúcar, tá? Então, os exames laboratoriais B12 160, vitamina C de 0,1, ferritina de 7, zinco de 74, glicemia de 11 a 200. Então, assim, vocês podem ver que é uma paciente que tem carência nutricional, várias carências, Deus dará aqui de carência nutricional. E para vocês verem, eu não estou mentindo essa questão da glicemia de 11, que vocês poderiam falar, poxa, mas ela não está morta nem nada disso. Então, eu pego aqui a glicemia. Esse aqui é o Libre, eu não sei se já ouviram falar, você coloca tipo um adesivozinho, enfim, onde ele vai medindo essas glicemias ao longo do dia. Então, tem glicemia de 8, tem glicemia de 14, aqui a média de 75, mas tem glicemias, tá vendo? Bem baixas. Eles poderiam falar, mas como assim? Então, tem glicemia de 48, glicemia de, aqui a mínima 42, e com alguns picos. E a gente começou a estudar, né, esse padrão de hiperglicemia da paciente, essas glicemias ao longo do tratamento, você vê que ela veio melhorando, não tem mais 11, não tem mais 8, né? E vocês vão entender um pouquinho do que eu fiz, são as glicemias mais altas. Ela, como cardiologista, ela fica extremamente preocupada com hiperglicemias, tá? Mais até do que com as hipoglicemias. Mas vamos lá, então você vê que não é mentira, a gente tem glicemia de 8 e glicemia de 14, tá? Deixa eu só... estudo do caso aqui. Então, na primeira consulta, a ideia, né, na minha hipótese para essa paciente, é que ela tinha uma hipoglicemia de rebote. Tá? Então, eu recebi esse caso antes, né, tanto por telefone dessa nutricionista que me passou, quanto quanto a anamnese da própria paciente. Então, eu encontrei esse artigo que discutia sobre essa hipoglicemia pós-bypass, então pós-cirurgia bariátrica, que é comum, e discute um pouco mais sobre o padrão. Então, eu já tinha essa publicação. Eu apresentei essa publicação para ela, então, numa revista legal, até para convencer ela sobre a minha hipótese, sobre a minha forma de tratamento, tá? Então, só para vocês entenderem como que é um atendimento nutricional, né? Cuidadoso. Então, a minha hipótese era uma glicemia de rebote, eu entrei com Psyllium para tentar controlar essa glicemia e priorizar alimentos de baixo índice glicêmico. Se vocês veem, nessa primeira consulta, o que eu fiz, e eu acho legal, enfim, de contar, antes de falar da anamnese dela, do plano alimentar dela, para todos os pacientes que são encaminhados por médico ou que tenham um fator que seja importante estar compartilhando com o médico, ou eu ligo para o médico ou eu faço um relatório e mando por e-mail ou pelo WhatsApp. Tá? Aqui, no caso, eu mandei pelo WhatsApp para a endócrina dela. Então, uma paciente que iniciou acompanhamento nutricional em outubro, com hipoglicemia de repetição, história de bariátrica há 8 anos, com muitas carências nutricionais, tem um estilo de vida sedentária, enfim, paciente carente, exatamente aquele relatório que eu passei para vocês, eu faço esse resumo para o médico, né? Avaliação do hábito alimentar, paciente com uma dieta muito inadequada, com ingestão alta de açúcares, alimentos industrializados, ultraprocessados, como paçocas, refris, biscoitos, bolinhos, chocolate, ao longo do dia, tá? Altíssimo índice glicêmico e carga glicêmica. Ela não come, enfim, legumes, verduras, farelo de aveia, sementes, pães integrais, não come nada disso, tá? E belisca muito ao longo do dia. Então, o que eu prescrevi para ela? Eu coloquei para a médica, né? Então, eu tentei ao máximo respeitar o hábito alimentar da paciente e com alimentos de baixo índice glicêmico, refeição fracionada em 6, alimentação fracionada em 6 refeições, sem alimentos ultraprocessados, de baixo índice glicêmico, fracionada, né? E pedir que contornasse hipoglicemias com frutas secas e alimentos naturais de alto índice glicêmico, tá? Que incluísse azeite nas refeições para reduzir, né? Para melhorar ali a absorção retardar a absorção dos alimentos. Porque ela se mostrou totalmente resistente a incluir legumes e verduras. Então, eu tentei pelo azeite.
paciente muito resistente, por vários motivos, ela referia que não faria a proposta alimentar com inúmeras desculpas. Pedi que usasse psyllium e probiótico. Tá? Esse foi o relatório que eu fiz para a médica do acompanhamento nutricional. Tá? Bem, o plano alimentar da paciente, primeiro, foi esse aqui. Tá? Então, primeiro eu explico o que é uma nutrição baseada em evidência. São os 10 passos do Ministério da Saúde, né? Da alimentação saudável. Então, a importância de se restringir os alimentos ultraprocessados, né? Eu usei o termo da evidência porque ela é médica, ela é estudiosa, enfim, eu achei que era uma forma de aumentar o poder de convencimento. Falei também sobre a importância de desenvolver e exercitar habilidades culinárias, tá? E sobre a importância também de dar à alimentação o tempo e o espaço que ela merece, ou seja, não dá para ficar comendo no computador sempre. Então, esse aqui foi o primeiro passo. Dei aqui uma lista dos alimentos de baixo índice glicêmico e de alto índice glicêmico. E ela deveria consumir mais os alimentos de baixo índice glicêmico ao longo do dia. E quando ela tivesse hiperglicemia, ela iria controlar com esses alimentos de alto índice glicêmico e não a paçoquita e o MM. Tudo bem? Então, essa foi a proposta. E aí, dessa primeira consulta, eu dei um plano alimentar. Vocês podem estranhar, mas foi o que eu consegui negociar com a paciente. De café da manhã, uma fruta. E as frutas eram ou maçã, ou mango, ou tangerina, ou uva. Mais um ovo cozido. Além disso, leite ou leite, mais óleo de coco e castanha. Acreditei que era uma ideia para controlar essa glicemia dela. E aí, às 7 horas da manhã, banana passa, e às 9, uva passa com mix de castanhas, porque ela faz procedimentos, né? Ela é cardiologista e é intervencionista. Então, ela, às vezes, ficava 4, 5 horas em exame e ela não podia comer durante o exame. Então, ela tinha que comer antes desse exame começar. Por isso, esse monte de lanchinho de manhã. No almoço, então, pedi para usar o azeite, chamei mais atenção. Lanche da tarde, alimentos mais naturais, então, ou chips de batata doce, ou fruta com castanhas, ou milho com manteiga, tá? Ou pipoca, é uma coisa que ela gostava também. E aí deixei o jantar, uma ideia do pão árabe com pequenininho, né? Com pão árabe, com hummus, com pasta de atum, com frango desfiado, com maçã e iogurte, que era uma coisa que a mãe dela fazia para ela que ela poderia comer. Então, tudo bem de acordo, né, com o padrão alimentar e bem restrito. Vocês conhecem outros planos meus, nenhum deles é tão restrito assim. Tá? E aí, à noite, ela comeria o ovo ou uma fatia de cuca de banana, e eu dei aqui a receita da cuca de banana para ela fazer em casa e dos chips de legumes. Tá? Então, essa foi a primeira consulta. Na segunda consulta, então, como eu falei, a primeira consulta, o plano alimentar super restrito, porque o hábito da paciente era muito ruim. E aí, muitas refeições, porque ela tinha essa crença limitante, ela precisava das refeições para manter essa glicemia constante, esse medo da paciente. Bem, já na segunda consulta, as glicemias estavam bem melhores, ela não fazia mais hipoglicemia de 20, de 30, ela fazia de 50, de 60, né? Falei muito sobre a importância das fibras, dei outras opções de alimentos industrializados e snacks e comecei a falar sobre alguns outros aspectos com ela, sobre manejo de estresse, sobre comer emocional, sobre comer com fome, sobre não comer no computador, tá? E aqui tá a nossa segunda consulta. Eu dei dica de dois apps de meditação. Falei sobre o mindfulness, o processo de meditação de atenção plena. Então, essa figurinha do plano mesmo alimentar dela, eu dou essa figurinha para muitos pacientes, tá? Onde a gente orienta que o paciente tenha pelo menos 5 minutos ao longo do dia, onde ele fique com atenção plena e não fique pensando no futuro ou no passado, tá? O futuro gera ansiedade, o passado gera depressão, então é importante que a gente esteja no momento bem consciente, no momento presente. Aí eu dei umas dicas de como que você pode aplicar o mindful na sua vida, ou tomando banho, como que você fica totalmente presente tomando banho, ou escovando dentes, ou comendo, né? E como que você pratica essa meditação mindfulness. Então, eu dei várias dicas, falei sobre mindful eating. Você vê que o foco da hipoglicemia ele permanece, mas como elas estão mais controladas, eu optei por orientar sobre outras
outras coisas a respeito de alimentação para essa paciente. E aí comecei a falar sobre mindful eating, sobre a importância dela comer na mesa e não na escrivaninha do computador, não ser multitarefas, enfim, comer alimentos que ela realmente gostasse. Dei um suplemento para melhorar a qualidade do sono dela e começou a melhorar um pouco o padrão de alimentação. Então, entrou uma tapioca aqui no café da manhã, tá? Essas beliscadas ela não fazia mais com tanta frequência. Entrou um iogurte aqui, que também não estava... enfim, mudei pouca coisa o plano alimentar dela, tá? Mas olha que interessante. E o último... ela topou, então eu coloquei aqui, eu falei, né, sobre a qualidade, isso aqui é a terceira consulta, sobre a importância de ter o mínimo possível de ingredientes, então, na hora que ela fosse escolher o snack dela, que ela escolhesse um com menos ingredientes e que ela tinha que escolher um snack que tivesse melhor relação carbo-fibra. Então, tem que ser 4:1. Então, se tem 15 gramas de fibra, que esse produto tem em torno de 3, 4, 5 gramas de... Se tiver 15 gramas de carboidrato, tem que ter pelo menos uns 4, 5 gramas de fibra, né? E grande parte das barrinhas de cereal, por exemplo, que ela comia, tinha, sei lá, 20 gramas de carboidrato e 1 grama de fibra. Então, os alimentos com relação 20:1, eles atrapalhavam o controle glicêmico dela e ela achou isso uma estratégia boa também. O açúcar do coco poderia ser uma opção, só, enfim, para variar, né? Não como uma principal estratégia. Ela provaria o mirtilo e a lixia. Dei várias orientações, como eu coloquei no slide anterior, de biscoitos, né? Então, palitinhos, barrinhas, opções melhores. Sobre, aqui já na terceira, né, que eu falei. Então, falei um pouco sobre os snacks mais saudáveis e essa relação fibra-carboidrato, que é importante para o controle glicêmico. Sobre comportamento, que na outra consulta eu falei sobre mindful e mindful eating, nessa terceira consulta eu resolvi abordar um pouco sobre a escala de fome, tá? Então, eu não sei se vocês conhecem essa escala, mas aproveito para apresentar para vocês. Então, a gente come, existe uma escala de 0 a 10 de fome. A gente deve comer quando tem sinal físico para comer, ou seja, aquela história de comer 3 horas é completamente furado. Então, quando o adulto, quando ela estivesse com fome, com o estômago roncando, com uma leve dor de cabeça, ela deveria comer, né? Isso quando as glicemias estavam mais controladas, como na terceira consulta. E ela tem que parar de comer quando ela se sentir perfeitamente confortável e não quando ela se sentir cheia. Então, essa é uma estratégia bem legal de nutrição comportamental. E uma outra que eu adoro essa imagem, onde um comportamento inadequado de beliscar ou de comer biscoito no plantão, ou enfim, de beliscar trabalhando no computador, ele é precedido de sentimentos e de pensamentos. Eu já falei isso para vocês na sessão passada. Se a gente consegue mudar o pensamento, a gente muda o comportamento, mas a gente precisa ter clareza e cabeça aberta, mente aberta, para conseguir acessar esse pensamento antes de um episódio de compulsão ou antes de substituir uma grande refeição por um lanche. Tá? E aqui o plano alimentar dela na última consulta também crescendo, já entrando uma água de coco, um picolé, uma maçã desidratada. Você vê que as opções elas vão crescendo. Isso é muito legal, ver essa evolução, mesmo que pequena, é legal. Melhor ainda, eu vou ler para vocês esse primeiro e-mail que eu mandei, eu mandei uma série de orientações, mandei o livro de receitas que eu sempre mando, mandei o artigo, enfim, tem uma série de dicas de alimentação e ela me respondeu no e-mail, gigante, obrigada. Eu já fiquei com o pé atrás, falei, gente, vamos ver como que vai ser, se essa paciente vai voltar, como que vai ser a minha relação com ela. Aí, 2 meses depois, enfim, depois da segunda ou da terceira consulta, ela me manda: eu acho que você não tem uma paciente tão complicada quanto eu. Esse mês estou focando na psicóloga e na psiquiatra. Mas mês que vem eu vou na endócrino e em você. Mais uma vez, desculpa. Fiquei super feliz, pois fiz sintoma de hipoglicemia com 60. Ou seja, ela fazia hipoglicemia de 10, de 12, ela não tinha sintoma nenhum. Agora ela está fazendo sintoma, ou seja, o metabolismo, ela está se reconhecendo, ela está mais atenta, né, aos sinais dela. E deve colocar o Libre na próxima semana, que é aquele adesivozinho para controlar melhor essa glicemia, ver como que tá.
um super beijo. Eu estou arrasando na meditação e no mindfulness e uso até quando eu estou comendo sozinha na mesa lá em casa. Ou seja, é uma paciente que definitivamente, eu sei que vocês não conhecem ela, não sei se eu consegui transparecer o grau de dificuldade dessa paciente, mas claramente assim, foi uma paciente que eu tive muito sucesso em acessar e escutar a demanda dela e melhorar as glicemias dela, melhorar o padrão alimentar, melhorar o comportamento alimentar, melhorar o estilo de vida e ela se mostrar que ela tinha que ter um pouco mais de cuidado com ela, tanto que ela procurou outros profissionais que ela nunca citou em consulta que queria procurar. Então, é um caso, como eu falei, muito complicado de uma paciente fazendo glicemia de 11, pós-operatório de cirurgia bariátrica, cheia de carência nutricional, e que a gente tem aqui um desfecho muito legal. E por isso que eu fiz questão de compartilhar esse caso com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, enfim, eu fico super acessível no nosso próximo encontro. Então, a paciente, um caso complicadíssimo, de questões emocionais, de hipoglicemia, então, questão emocional e física, né? A gente começou cuidando da hipoglicemia dela, corrigindo essas hipoglicemias, depois trabalhamos as questões de comportamento, tá? Como eu falei, a primeira consulta foram 4 pessoas na consulta, na segunda, na terceira ela foi sozinha. E suplementei psílio, suplementei probiótico, entrei alguns outros suplementos também ao longo do tratamento. E, na verdade, essa paciente, eu planejei sim trabalhar com a questão do comportamento, mas eu não deixei muito fechada a questão da segunda consulta. A segunda consulta era basicamente ver o que ela tinha aderido, né? Então, o que ela tinha aderido e como que essas glicemias tinham ficado. E aí a gente foi planejando esses retornos. Eu espero que vocês tenham gostado do caso. Anotem as dúvidas que a gente vai discutir no final do mês para levantar as dúvidas, discutir conduta, eu abro planilha, o que vocês quiserem saber mais sobre o caso dela. Tá bom? Até a próxima semana.